Então, fiquem à vontade aí, Paulo, Isabel, podem compartilhar a tela e eu vou desligar minha Maravilha. câmera aqui e a minha... Pessoal, bom dia. Vou pedir para me dar um retorno aí para ver se está legal o áudio. Tá dando para ouvir, tranquilo? Tá bom, tranquilo. Tá. Porque em vez de quando fica falhando, acontecer alguma coisa aí, por favor, me avisa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para facilitar a apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. O nosso tema, o nosso seminário é teste de acessibilidade digital. E, assim, particularmente gosto muito desse tema. Na verdade, cada vez que eu leio mais aprofundo, mais tenho gostado de teste de acessibilidade digital. E, assim, eu tive a oportunidade de ter a Isabel como parceira nessa caminhada aí do desenvolvimento desse seminário. Agradeço até publicamente ela. Nossa, eu aprendi demais com ela, tem uma expertise muito boa nessa área. Obrigado mesmo, viu, Isabel, pela essa oportunidade. Aprendi muito no decorrer aí desses dias que a gente bateu um papo, conversou sobre o assunto, você me mandou muito material para mim, então aprendi bastante. Obrigado, tá? Basicamente... Valeu, viu, Isabel? Basicamente, pessoal, a apresentação nossa vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte vai ser mais para contextualizar mesmo, para introduzir o assunto, entender o que vem a acessibilidade, o que é isso, acessibilidade, o que são PCDs, né, pessoas com deficiência, o que é acessibilidade digital e os impactos da sua não aplicabilidade e os números da aplicabilidade, né, da não aplicabilidade da acessibilidade do Brasil. E o segundo momento, que nós vamos apresentar a parte prática, inclusive a Isabel colocou um link aí, caso vocês queiram, pode, né, fazer o download dessas ferramentas para ir fazendo junto. São ferramentas legais aí e, assim, relativamente fácil de aprender e aplicar. É interessante, né, para fazer uma análise com relação aos sites, né, para ver se tem bugs e tal. Ela vai explicar melhor, tá? E a segunda parte é exatamente essa, onde vai apresentar ferramentas semiautomáticas, relatório de bugs e melhorias, e rodando os testes automaticamente, tá? Então, vamos lá nessa primeira parte, que é a acessibilidade. O que vem a ser, na verdade, assim, pessoas com deficiência, ou PCDs, tá? Tem uma lei muito importante de 2015, a Lei 13.146, no artigo 2, onde traz, tá, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais interações com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, tá? E, assim, eu trouxe alguns dados, algumas informações importantes para a gente ver, assim, a relevância do assunto, tá? A Organização Mundial da Saúde traz que no mundo como um todo, tem mais ou menos, está em torno de 1 bilhão de pessoas que com algum tipo de deficiência, que pode ser deficiência visual, auditiva, deficiência motora, deficiência cognitiva, tá? No Brasil, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz, assim, um dado bem alarmante, né, que são mais de 45 milhões de pessoas, né, 45,6 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de deficiência, dessas deficiências que eu apresentei. Tá? Então, para a gente entender melhor, eu vou dar um zoom nesse dado, né, de 45,6 milhões, mais de 45 milhões brasileiros têm algum tipo de deficiência, e aonde encontra esses brasileiros, tá? Deficiência visual, 18% desses 45 milhões de brasileiros têm deficiência visual, tá? Ou cegueira, ou baixa visão. A deficiência motora, são mais de 13 milhões de pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência motora. Deficiência auditiva, 10 milhões. Deficiência cognitiva, 2,6 milhões, tá? Pessoal, assim, as pessoas com deficiência, ela enfrenta barreiras, né, no cotidiano, assim, no dia a dia dela, muitas barreiras. E uma dessas barreiras vem com relação aos sites, né? Serviço oferecido pela web, que
normalmente eles têm dificuldades, alguns têm muitas dificuldades, e a inclusão digital, na verdade, a acessibilidade digital vem para isso, para evitar que essas barreiras, para que os deficientes, né, possam ter uma acessibilidade maior, com mais segurança, e principalmente com uma autonomia, ter essa autonomia de poder usufruir aí os serviços oferecidos pela internet, tá? Existem algumas leis, regras, né, diretrizes, nós já comentamos sobre a lei, né, algumas leis, eu vou comentar novamente um pouco sobre ela, então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, que essas leis, essas diretrizes que estão aí para estar ajudando a ter mais acessibilidade digital, né? Então o desenvolvedor, o testador, é interessante que ele saiba disso, porque ele pode acompanhar essas diretrizes e fazer com que os sites, né, sejam mais acessíveis, tá? E a lei de inclusão digital traz lá, na mesma lei que nós comentamos, no artigo 63, referente especificamente para os sites, né, ele fala que é obrigatória a acessibilidade dos sites mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo. Então, é algo assim que é obrigatório, na verdade. Mas nós vamos ver que não é bem assim, né? Infelizmente, a grande maioria dos sites ainda não tem essa acessibilidade, tá? Não tem acessibilidade. E também nós temos algumas regras, diretrizes importantes, né, que é o WCAG, que é o Web Content Accessibility Guidelines, que é na verdade, quem atualiza, quem escreve, né, quem mantém a WCAG é o 3WC, tá, que é o World Wide Web Consortium, é um consórcio na verdade, as maiores empresas de tecnologia estão dentro desse consórcio. Tem a Apple, tem a Microsoft, a Google, né, que tem as diretrizes, né, para ter o padrão web. Também eles fazem e mantêm aí o WCAG. E no Brasil nós temos o EMEG, tá, que é o modelo de acessibilidade de governo eletrônico, também que tem as diretrizes, é baseado também no WCAG, mas é específico para o Brasil, tá? Então são essas principais aí diretrizes, regras, e nós temos essa lei. Mas mesmo com tudo isso, nós vamos ver que não é bem assim, que a grande maioria dos sites ainda não tem essa acessibilidade. Nós encontramos, tá, uma pesquisa bem interessante, né, que é o Números da Não Aplicabilidade de Acessibilidade no Brasil, que é uma ação conjunta com a Big Data Corp e o Movimento Web para Todos. Eles revisitaram, né, analisaram mais de 14,65 milhões de endereços ativos, né, na web brasileira. Isso é uma pesquisa até recente, né, em abril de 2020. Então, pesquisaram 14,65 milhões de endereços, analisando, né, a acessibilidade desses endereços eletrônicos, desses sites, tá? E, assim, o resultado não foi muito promissor, não. É importante a gente ter essa consciência que a grande maioria dos sites não tem acessibilidade. Então, 93,65% dos sites avaliados não atendem aos critérios para acessibilidade em links, tá? O resultado dessa revisão. E tem um resultado específico para sites governamentais que traz que 96,71% dos sites governamentais não atendem os critérios verificados por essa coleta. Olha só que dado assim, né? Que informações assim alarmante, tá? Mesmo tendo a lei, que é obrigatória ter acessibilidade, mesmo tendo essas diretrizes, mesmo assim a grande maioria ainda por enquanto não tem, né? Não é acessível, tá? Agora a Isabel vai apresentar, assim, com mais detalhes, referente, assim, como que é possível a gente analisar esses sites para tentar trazer um pouco mais de acessibilidade.